Olá, bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição de sábado. Eu sou Tabata Pote e te mantenho muito bem informado com as principais notícias da semana. E olha, pela primeira vez nos últimos 18 anos, aumentou o número de fumantes no Brasil. É um vício que só agrava os problemas de saúde e também as despesas do sistema público de saúde. Dados preliminares divulgados pelo Ministério da Saúde mostram que, em 2024, o Brasil registrou pela primeira vez desde 2007 um aumento na proporção de adultos fumantes. A taxa passou de 9% para 11%, segundo o levantamento realizado nas capitais e no Distrito Federal, apresentado durante evento alusivo ao Dia Mundial Sem Tabaco, celebrado no fim de maio. Os números indicam que quase 14% dos homens adultos são fumantes, um crescimento expressivo em relação ao ano anterior, quando o índice era de 11%. Entre as mulheres, o percentual subiu de 7% para quase 10% neste ano. O Ministério da Saúde avalia que a tendência de alta é preocupante, especialmente entre os jovens que estão retomando o hábito de fumar, exigindo novas estratégias de prevenção e comunicação. O uso de dispositivos eletrônicos para fumar também foi mapeado. 2,6% dos adultos afirmaram ter usado cigarros eletrônicos regularmente ou ocasionalmente no último ano. O crescimento foi mais acentuado entre as mulheres, cujo consumo dobrou em relação ao ano anterior. Apesar da proibição da comercialização, importação e propagandas desse dispositivo pela Anvisa desde 2009, o uso segue aumentando. Durante o evento, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a necessidade de reforçar campanhas contra os derivados do tabaco, enfatizando seus impactos negativos na saúde pública e na economia. Segundo estudos realizados em parceria com o Instituto Nacional de Câncer, para cada R$ 1 de lucro obtido pela indústria do tabaco, o governo brasileiro gasta R$ 5 no tratamento de doenças relacionadas ao fumo, como câncer de pulmão, doenças cardíacas e acidente vascular cerebral. Além disso, o levantamento revelou um dado alarmante. Estima-se que há uma morte relacionada ao tabagismo para cada R$ 156 mil gerados em lucro pelas empresas com a venda de cigarros legais. Diante desse cenário, o governo reforça a importância de manter e ampliar as políticas de controle do tabaco, principalmente diante do crescimento do uso de novos produtos, como os cigarros eletrônicos, cuja venda segue vetada no país. A procura por máscaras, álcool em gel e vitaminas cresceu em farmácias de todo o país. O motivo é o aumento de casos de influenza. O repórter Wellington Pael traz os detalhes. Ao todo, foram notificados 64.954 casos suspeitos de síndrome respiratória aguda grave no país este ano. Destes, quase a metade, 30.918, foram confirmados por exame laboratorial para algum tipo de vírus respiratório. Outros 5.540 casos ainda aguardam os resultados e os demais deram negativo. Esses são os dados mais recentes divulgados pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, que ainda indica uma tendência de aumento de casos com a proximidade do inverno, que chega em menos de um mês. Entre os casos positivos até agora, a maioria é de rinovírus, seguido de influenza e depois de Covid-19. Pelo menos 20 dos 26 estados brasileiros estão em situação de alerta, risco ou alto risco. Entre eles, Mato Grosso do Sul, aqui onde estamos. Só na capital Campo Grande, 118 pessoas morreram neste ano vítimas de doenças respiratórias. Por conta dessa proliferação de casos, a procura por álcool em gel, máscaras e vitaminas aumentou bastante nas farmácias. Devido até o posto que está lotado e a nossa unidade fica em frente ao posto de saúde, então para entrar dentro da unidade, as pessoas estão até se prevenindo antes de entrar lá. Venham aqui, compra a máscara, já pega um álcool gel também pequenininho e já leva. Então, assim, dobrou a venda de máscara aqui nessa unidade. As vendas de vitamina C efervescente de 1 gramas triplicou as vendas devido a esses acontecimentos. Às vezes, meu filho estava gripado, já vou tomar uma vitamina para se prevenir, né? O Conselho Regional de Farmácia alerta que o consumo de suplementos de vitaminas precisa ser feito com cautela, especialmente por quem já toma outras medicações. Sempre buscar pela orientação o paciente que faz uso de outros, né? Faz o tratamento, então, para que essa vitamina não interfira na ação do seu medicamento de uso diário.
A vitamina C, se você optar pela base efervescente, ela tem que ser tomada logo que finaliza a efervescência. São alguns cuidados que o farmacêutico vai te orientar. Esses pequenos cuidados, utilização da máscara, lavar as mãos, utilizar o álcool em gel, evitar a aglomeração, são situações que vão trazer um benefício não só para você, mas para toda a família. Quando eu vou, assim que eu saio para a rua, vamos repartimentos assim, farmácia, médico, tudo eu uso máscara, sempre usei. Eu tomei a vacina, né? Tomei a vacina antigripe lá, é o que eu uso, e chá caseiro. A campanha de imunização contra a influenza é nacional e as doses estão disponíveis em unidades básicas de saúde espalhadas pelo país. Em algumas localidades ainda é somente para o público-alvo, mas em outras já foi liberada para toda a população. Olha, ter uma casa própria ainda é o sonho de milhares de brasileiros, mas o mercado está passando por uma mudança. É cada vez maior o número de pessoas com dinheiro que desistiram de simplesmente comprar, querem continuar proprietários para arrecadar com aluguel. O mercado imobiliário brasileiro vive uma transformação no perfil de quem busca comprar um imóvel. Segundo a pesquisa Raio-X FIPZAP, o tradicional sonho da casa própria segue firme, mas cada vez mais guiada pela racionalidade e planejamento financeiro. A aquisição para uso pessoal ainda predomina, mas atingiu o menor percentual desde 2019. 85% dos compradores ante picos mais altos em anos anteriores. Paralelamente, o investimento em imóveis vem ganhando força, principalmente com o foco em gerar renda via aluguel e não mais na valorização e revenda. Apesar do interesse crescente no investimento, quem efetivamente comprou imóveis nos últimos 12 meses com essa finalidade corresponde a apenas 33%, a menor taxa da última década. A percepção generalizada de que os preços estão elevados influencia esse movimento. 73% dos entrevistados consideram os valores altos ou muito altos. Como resultado, 2/3 das negociações foram fechadas com desconto, com reduções médias de cerca de 10% em relação ao preço inicial. Outro dado que se destaca é a mudança no perfil familiar dos compradores. Morar acompanhado se tornou a norma. 62% dos que adquiriram imóveis recentemente afirmaram ter esse objetivo, enquanto entre os que ainda pretendem comprar, o índice sobe para 73%. Esse comportamento reforça a tendência de que jovens solteiros estão postergando a compra da casa própria, optando inicialmente pelo aluguel e priorizando outras metas antes de assumir um financiamento de longo prazo. A idade média dos compradores também subiu significativamente. O levantamento aponta que 67% das pessoas que compraram imóveis no último ano estão acima dos 50 anos. Esse dado sugere que no Brasil a concretização do sonho da casa própria ocorre majoritariamente em uma fase mais madura da vida, quando há maior estabilidade financeira e segurança para assumir esse tipo de compromisso. Por fim, o mercado de usados segue liderando as preferências. 75% dos compradores optaram por imóveis já construídos, um dos maiores índices históricos. Essa escolha não necessariamente reflete uma desvalorização do imóvel novo, mas sim um olhar mais atento ao custo-benefício e à urgência da ocupação. Segundo especialistas, o cenário atual revela um comprador menos impulsivo, mais consciente e que busca alinhar o imóvel aos próprios planos de vida e capacidade financeira, sinalizando a maturidade do mercado imobiliário brasileiro. Um estudo do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, em parceria com a USP, revelou que os alertas sobre alimentos ultraprocessados precisam ser revistos. O consumidor muitas vezes não fica sabendo o que realmente tem de bem ou mal que faz à saúde no pacote que comprou. Ao longo dos anos, o consumo de alimentos ultraprocessados passou a ser uma das principais preocupações com relação à saúde pública entre governos e especialistas da área de saúde, não só no Brasil, mas também no mundo. O abuso desses produtos é apontado como grandes fatores de risco para quadros como diabetes, obesidade e até câncer. E para alertar os consumidores sobre os riscos desses alimentos, sistemas foram criados para facilitar a identificação deles, como por exemplo a lupa
preta, símbolo que ganhou popularidade nas prateleiras de supermercados no país e que tem como objetivo indicar alimentos com teores elevados de substâncias como açúcar, sódio ou gordura saturada, que compõem a atual definição de ultraprocessados. Entretanto, apesar de úteis, esses sistemas ainda deixam passar características de alimentos potencialmente nocivos. É o que aponta um novo estudo conduzido por pesquisadores do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, em parceria com pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP, e do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. A pesquisa publicada no British Journal of Nutrition ressaltou a importância de estar sempre alerta com relação a substâncias que não possuem função nutricional, como aromatizantes, corantes e adoçantes sem açúcar, pois essas entram nas fórmulas apenas para reforçar cor, sabor e textura, e seriam pistas cruciais de ultraprocessamento. No estudo foram analisados mais de 8 mil produtos vendidos em 10 grandes redes de supermercados na cidade de São Paulo e Salvador. O resultado mostrou que, entre todos os itens classificados pelos pesquisadores como ultraprocessados, cerca de 60% deles receberam o selo da lupa com base nos critérios atuais, considerado alto em teores de açúcar, sódio e gordura saturada, o que significa que os outros 40% passam desapercebidos pelo alerta. Os resultados preocuparam os pesquisadores, que ressaltaram a importância de ir além das famosas lupas e checar a composição dos alimentos diretamente do rótulo para evitar o consumo excessivo e preservar a saúde. E veja a seguir a febre dos bebês reborn, que tem causado muitas polêmicas no Brasil. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Não saia daí. E nós estamos de volta com as principais notícias no Redação HIT deste sábado. E olha, apesar da pesquisa do Boletim Foco divulgado pelo Banco Central apontar o crescimento de 2% para 2,02% da economia neste ano, a alta nos produtos básicos da alimentação continuam pressionando a inflação e afetam o bolso dos brasileiros. O preço do café moído, por exemplo, disparou 80%. Segundo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o preço do café moído registrou alta de 80% nos últimos 12 meses até abril. A alta do produto é atribuída principalmente ao clima e à demanda global, especialmente da China, o sexto maior importador de café brasileiro. E o Brasil responde por cerca de 38% da produção global de café. Em 2024, os dados impressionaram. De acordo com o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, somente no ano passado foram exportadas no ano 46,4 milhões de sacas de 60 quilos, 3,78% a mais que o recorte de 2020. Enquanto o mercado exportador brasileiro se destaca nas commodities agrícolas, o comportamento dos consumidores foi afetado. A Associação Brasileira da Indústria do Café divulgou uma queda de 16% no consumo em comparação a 2023. Esse cenário leva os consumidores a buscarem alternativas mais econômicas para manter o hábito do consumo da bebida. O café solúvel, por exemplo, teve um aumento de 17% no preço, ficando mais acessível ao bolso. A decisão de consumir um pouco menos de café ajuda sim o mercado, porque você vai diminuir a demanda, a oferta continua de alguma forma também baixa, então você equilibra os preços. Sobretudo em função de ter subido mais de 80% nos últimos meses. Então, você tem esse procedimento, sim, dos consumidores, que pode contribuir para que o café baixe de preço, porque a lei da oferta e da procura acaba equilibrando os preços. E também tem os procedimentos das próprias empresas com relação à produção de café solúvel, um café de menor qualidade também, a gente tem visto isso, né? Então, os consumidores devem ficar atentos também
para pagar de uma forma justa o preço do café com qualidade, mas não tenha dúvida que a estratégia de reduzir um pouco o consumo ajuda sim. Não sei se é possível, né, as pessoas realmente dispensar a bebida, o café. Mas esperamos que isso aconteça e os próximos meses podem apontar para uma queda do café, sobretudo em função da melhora do clima, né? E o meio ambiente ajuda também. E olha, as ações trabalhistas por burnout cresceram 14,5% nos primeiros 4 meses deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a abril, foram registrados mais de 5 mil novos casos da síndrome do esgotamento profissional. Os pedidos de indenização somam um passivo de 3 bilhões e 750 milhões de reais para as empresas, com valor médio de R$ 368.900 por ação. O burnout, reconhecido como doença ocupacional pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, desde 2022, é caracterizado pelo esgotamento profissional crônico, decorrente de ambientes de trabalho desgastantes. Desde então, passou a integrar a Classificação Internacional de Doenças, o CID, sob o Código 11. No Brasil, o governo incluiu o burnout na lista das que garantem afastamento do trabalho, com pagamento de auxílio-doença pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, para quem contribui com a Previdência, e pelos regimes próprios de previdência de estados, municípios e do Distrito Federal. Ao longo de 2024, foram ajuizadas 16.670 ações sobre burnout, quase 22 vezes mais que em 2014, quando houve 771 processos. Na época, a síndrome ainda não era considerada oficialmente uma doença ocupacional. Atualmente, as empresas enfrentam desafios crescentes para demonstrar que o adoecimento de seus funcionários não está ligado às condições de trabalho. Nesse contexto, ganha importância o cumprimento das normas que exigem o mapeamento dos riscos psicossociais. A aplicação da nova norma regulamentadora número 1, ou NR1, que obrigará as empresas a adotar medidas para identificar esses riscos, foi adiada para 2026. Até lá, as companhias devem se adequar às exigências, embora não sejam penalizadas durante esse período de transição. O adiamento foi motivado pela pressão de setores empresariais, especialmente comércio, serviços e indústria. Enquanto isso, o setor bancário afirma já estar adaptado às exigências. Em paralelo, o Ministério do Trabalho lançou em 2024 um selo de saúde mental para reconhecer empresas comprometidas com o bem-estar dos funcionários. Uma febre que já virou polêmica. Os chamados bebês reborn fazem muito sucesso com um público cativo que trata os bonecos como se fossem filhos. Mas o assunto chegou no Legislativo com diversos projetos de lei para tratar de diversas questões que atravessam a questão. Gabi Matos troca a fralda de Ravi enquanto fala com ele em um tom doce. Mas o pequeno não chora nem se mexe. Ele é um bebê reborn. São bonecos hiperrealistas feitos artesanalmente de silicone ou vinil, com um nível de detalhe que impressiona. Em sua coleção, ela já tem 22 bebês reborns, que alimenta, dá banho, coloca para dormir e cuida quando ficam doentes. Ela compartilha tudo isso nas redes sociais, com seus mais de 1,3 milhão de seguidores. Eu sempre gostei tanto de bebês quanto de bonecas. Desde pequenininha, bem novinha, eu já gostava de cuidar dos meus primos e tudo. E aí eu descobri essa arte, né? Que é uma boneca parecida com um bebê mesmo. E aí, com 9 anos, meu pai me deu o primeiro e eu me apaixonei, né? Segundo o Market Report Analytics, globalmente, o mercado dos reborns movimentou 200 milhões de dólares em 2024. Mais de 1 bilhão de reais. No Brasil, o furor por esses bonecos, criados nos Estados Unidos no início dos anos 90 e que podem custar milhares de reais, cresceu nos últimos anos, gerando debate. Alguns veem um comportamento preocupante, enquanto outros tratam a questão como um passatempo inofensivo. Os bonecos também podem ter um propósito terapêutico. E às vezes a pessoa perdeu um bebê, aí ela entra, faz uma terapia para poder brincar, ter aquele contato, saber que aquilo ali... As crianças ajudam muito também na terapia, quando a pessoa é autista, essas coisas assim. Então o bebê reborn, ele não é só um brinquedo, ele entra também para trabalho. As pessoas apaixonadas pelos bonecos hiperrealistas também denunciam uma polêmica de viés sexista. É o que aponta Alana Generoso, outra entusiasta dos pequenos, que começou sua coleção há 22 anos e hoje tem sua própria loja. A maternidade Alana Babies, em Campinas, simula uma sala de recém-nascidos.
onde os reborns são exibidos em incubadoras reais. E o fato de mulheres com boneca, se fosse homens com carrinho, se fosse homens soltando pipa, se fosse homens jogando kart, nada disso acontecia, entendeu? A questão chegou ao âmbito legislativo com todo tipo de proposta. Vários projetos propõem desde oferecer ajuda psicológica até sancionar quem tenta usar os bebês para obter, por exemplo, atendimento preferencial nos serviços públicos. No Rio de Janeiro, vereadores criaram o inusitado Dia da Cegonha Reborn, para homenagear aqueles que fabricam os bonecos hiperrealistas. E agora, no Redação Hit, nós vamos conhecer um pouquinho de Natal, a capital do Rio Grande do Norte. Localizada no extremo nordeste do Brasil, Natal é a capital do estado do Rio Grande do Norte e um dos destinos turísticos mais procurados do país, conhecida como a Cidade do Sol, por registrar altos índices de insolação durante o ano inteiro. Natal encanta moradores e visitantes com suas belezas naturais, que incluem praias paradisíacas, dunas impressionantes e o famoso Parque das Dunas, a segunda maior reserva de mata atlântica urbana do Brasil. Que lindo, hein? Vamos então abrir a nossa janela e ver um pouquinho de Natal neste momento. Olha que coisa mais linda essa paisagem, parece até um quadro pintado, né? Você sabia que Natal é a primeira base de lançamento de foguetes da América do Sul? Um local de partida para atividades aeroespaciais. A cidade é conhecida como a capital mundial do bug, devido à popularidade dessa atividade turística na região. E ainda para quem busca qualidade de vida, uma curiosidade, Natal é considerada a cidade com o ar mais puro da América do Sul. Na culinária local, o sal é um ingrediente essencial e a região é famosa pela fartura de frutos do mar. E com essas imagens encerramos esta edição. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente final de semana para você.